Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louvado, espero que esteja tudo bem, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. Então chegamos a Êxodo capítulo 11, onde Deus vai começar a anunciar a 10ª praga, com certeza a pior de todas, né? E algo que vai causar um abalo maior do que já havia causado as outras pragas, essa praga no Egito, porque vai mexer com a sucessão, desde o faraó até a pessoa mais simples no Egito. Diz assim, Êxodo 11, disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. E todo primogênito dos animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai, tu e todo o teu povo perante mim. Segue, depois disso sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saísse da sua terra os filhos de Israel. Veja só, 9 pragas já haviam se passado e o coração de Faraó ainda estava endurecido, né? Nesse texto aqui nós vemos que cita que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas nós já vimos em todos os textos que fala que Faraó se endureceu, né? Então é importante nós terminarmos essa parte e você entender. Não é Deus o autor do endurecimento. Deus apenas confirma que o coração de Faraó está endurecido. E quando Moisés está escrevendo, muitos anos depois, em momentos ele diz que Faraó endureceu, em outros momentos ele diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, porque eles criam que o Senhor realmente era quem fazia tudo. Naquela época eles não tinham, vamos dizer assim, uma revelação consciente de Deus. Até Jesus, quando veio, ele disse para os discípulos que ele não poderia falar muitas coisas que eles não iam entender, mas ele disse que quando o Espírito Santo viesse e eles nascessem de novo, eles iriam compreender muitas coisas. E hoje nós já temos compreensão de muitas coisas a respeito do caráter de Deus, a respeito da obra do diabo, a respeito do homem, amém? Mas tem muitas coisas que nós precisamos aprender ainda. Mas que fique certo, esse o Senhor endureceu o coração de Faraó é apenas uma expressão idiomática. Não é que Deus é o autor do endurecimento. Não, Faraó, pela sua arrogância, pela sua prepotência, se endureceu. E nós vemos que ao pouco ele vai tentando negociar. Mas nessa praga não, ele vai deixar aí mesmo. E você vai ver que o coração dele ainda está endurecido, porque ele vai deixar aí, mas depois ele se revolta por ter deixado. Então é muito importante nós observarmos isso. Amém? O interessante nisso aqui é que Deus vai dizer, olha, capítulo 4, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do povo, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está no mó, e todo primogênito dos animais. Ou seja, os primogênitos fala de sucessão, fala dos herdeiros. E aqui na terra do Egito, os primogênitos, como em todas, né, a maioria das culturas, né, eles tinham, vamos dizer assim,
um diferencial. Eles eram preparados realmente para ser o sucessor daquela família. Amém? Então eles tinham direitos maiores que os outros que viessem depois. Então é interessante quando Deus anuncia essa morte dos primogênitos aqui, Ele está mostrando que Ele é o Senhor da vida. E não o que os egípcios pensavam, que existia um Deus que dava a vida, Osíris ou Amon-Ra, né? É importante nós atentarmos para isso. Então, quando essa praga aconteceu, né, realmente trouxe um abalo grande e somente após essa perca significativa foi que Faraó realmente ele mandou ir, mas mandou ir não porque o coração dele havia sido amolecido. O coração de Faraó era ruim, o coração de Faraó era duro, ele se achava Deus. E você pode ver, toda pessoa que se acha superior às outras, elas vai ter ações e reações muito ruins. Todas as pessoas arrogantes, soberbas, né? Pessoas que não se compadecem do próximo, eles vão ver os outros como inferiores, como pessoas más. Como é que você vê o seu semelhante? Como é que você vê o outro? Com amor, com compaixão, com misericórdia. Você é uma pessoa que desenvolve empatia, a posição de se colocar no lugar do outro. Ou você é uma pessoa arrogante, prepotente, só você está certo, todos os outros estão errados. Isso é bom nós lermos esses textos para que a gente possa se posicionar. Amém? Quem nós estamos fazendo de Deus na nossa vida? A quem é o Deus que nós estamos servindo? Tem muita gente que o Deus é o trabalho. Tem muita gente que o Deus são as coisas que ele tem. Tem muita gente que o Deus é a família, é o status quo, é a condição social que ele chegou. E essas pessoas sofrem por causa disso. Não porque Deus traz o sofrimento, mas é porque ao se dedicar a esses deuses, eles vão desprezar o Deus verdadeiro. Então há necessidade de que nós venhamos a entender e compreender que o nosso Deus é Jesus Cristo. Amém? Que o nosso Deus é aquele que vive, é um Deus vivo. E nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos nos devotar a Ele. Amém? Segui-lo, né? E Jesus disse, ninguém pode me seguir se não abraçar a sua cruz, né? Ninguém pode me seguir se não deixar pai, mãe, bens, irmãos. E Ele não está dizendo de você abandonar seus familiares e as coisas. Ele está dizendo de você não dar um valor que só pode ser dado a Deus, ao Senhor, para estas coisas. Então é interessante isso aqui. Agora, o Senhor também vai trazer uma orientação ainda, como eu falei. Vai mostrar a diferença entre aquele que serve e ao que não serve. Versículo 7, ele diz, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Por que Deus fez distinção? Porque aquele povo era o povo da aliança. Aquele povo tinha promessa. E aquele povo tinha sofrido. Então, para que Deus faça essa distinção, sem fazer acepção de pessoas, porque é diferente, distinção de acepção de pessoas, Deus vai constituir a Páscoa. E a Páscoa vai tratar do substituto. Amém? Mas isso é um vídeo para eu falar amanhã. Ele diz, então, versículo 8, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai, tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Olha que coisa interessante. O Faraó diz na 9ª praga que Moisés não aparecesse mais diante dele, porque senão ele ia morrer. Acusou, ameaçou, amém? Estava cheio de ira. E é interessante, Deus diz, olha, é o seguinte, o que vai acontecer agora, vocês precisam se preparar. Vocês precisam apresentar, né, um substituto, para que quando o anjo da morte passe, ao ver o sangue do substituto, ele passe por cima daquela casa. E assim é comigo e contigo, amém? Deus, ele nos oferece através da nossa união com Jesus,
uma proteção espiritual sobrenatural. Hoje nós não matamos mais animais, não é o sangue de Jesus que é a propiciação pelos nossos pecados e pelo do mundo todo, mas somente aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida é que têm os seus pecados perdoados. É esse sangue também que nos dá acesso à presença de Deus para que nós sejamos iluminados, para que nós possamos compreender e receber revelação daquilo que está escrito. Então espero que você entenda isso e que você possa estar lendo a Bíblia, que você possa estar acompanhando os vídeos e crescendo no conhecimento e na graça, tanto diante dos homens como diante de Deus. Quero convidar você e sua família a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Temos nossa casa de oração e logo na sequência nossa escola bíblica. Amém? Você não mora em Campina Grande, pode participar pelas redes sociais através dos nossos canais, tanto no YouTube como no Facebook. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.